Olá, amados, graça e paz. É uma alegria estarmos mais um sábado juntos compartilhando a palavra de Deus. Estamos na nossa série de mensagens falando sobre as cartas do Apocalipse. No sábado passado nós vimos as cartas para a igreja de Éfeso e a carta para a igreja de Esmirna. Só relembrando aqui, durante essa série de mensagens, nós estamos vendo dois aspectos de cada carta, trazendo para a nossa realidade para que nós possamos viver de fato uma vida que glorifique a Deus. Então nós estamos vendo um chamado de Deus para o arrependimento, o que Deus está falando em cada uma dessas cartas, qual é o chamado, qual é o erro que está sendo cometido ali e o chamado para que haja o arrependimento. E também estamos vendo sobre o ambiente em que cada igreja está inserida, em que os irmãos vivem, seja o ambiente interno da própria igreja, seja o ambiente externo, ou seja, lá fora. Então nós precisamos trazer as realidades, né, o chamado de Deus, a correção de Deus, analisarmos o ambiente, a estrutura em que cada igreja vive, trazendo para a nossa realidade. Precisamos ter a ousadia de orarmos ao Senhor. Senhor, se eu estou agindo de alguma forma errada, se eu preciso me arrepender de algo, por favor me mostre. Eu não quero continuar errando, eu não quero continuar no caminho do engano, do erro. Amados, eu sempre encorajo os meus irmãos a fazerem essa oração. Senhor, se eu estou enganado em alguma coisa, se eu estou com uma motivação errada, com alguma intenção errada, por favor me mostra. É interessante nós analisarmos aí as cartas para as igrejas, o sentido profético das cartas, né? Nós vimos isso lá no sábado passado, que existem três aspectos dessas cartas, que é o aspecto histórico, as cartas realmente foram escritas para igrejas daquela época, o aspecto escatológico, podemos compreender as características predominantes da igreja ao longo do tempo até a volta de Jesus, e aí o aspecto profético, que é vendo as características dessas igrejas em todo o mundo e em todas as épocas. E aí nós podemos trazer isso para a nossa vida e podemos nos arrepender, né? Se precisamos nos arrepender de algo, que seja hoje, que seja agora. Então hoje eu quero compartilhar com você as cartas para a igreja de Pérgamo e para a igreja de Tiatira. Então, começando aí para a igreja de Pérgamo, eu quero ler com você o texto. Está escrito assim: Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: Estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de dois gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Mas olha que interessante, né? Nós já falamos que as cartas foram destinadas para os pastores de cada igreja. E nós vimos, por exemplo, na carta para a igreja de Éfeso, que era um chamado específico para a liderança, para o pastor se arrepender. E nessa carta para a igreja de Pérgamo, nós vemos que existiam pessoas ali no meio daquela igreja que estavam se corrompendo, assumiam os ensinos de Balaão. Quando fala isso, são ensinos, depois quando nós lemos ali, a própria palavra explica, né? Induzindo-os a comer alimentos sacrificados e a praticar a imoralidade sexual. Naquele tempo,
quando nós vemos a parte histórica das cartas, né, que foram escritas para igrejas daquele tempo, daquela época, era muito comum esses templos em que eles sacrificavam alimentos e ofereciam a deuses estranhos, a deuses pagãos. Então, o que está falando ali? Olha, você tem no meio de você pessoas que se apegam a esse tipo de ensino, pessoas que gostam desse tipo de ensino, que estimulam a idolatria, que estimulam a imoralidade sexual, e você está aí sendo conivente, está olhando para tudo isso e está aceitando tudo isso dentro da tua igreja, está sendo conivente com esse povo aí. Esse é o chamado de Deus para o arrependimento, para essa igreja. Para o líder dessa igreja, arrependa-se. Você tem pessoas aí que estão no caminho errado e você está sendo conivente com essas pessoas, conivente com esse erro, com esse pecado. Quantas e quantas vezes nós vemos isso, né, amados? Líderes, e aqui eu quero falar que eu já falei no sábado passado, não só para o pastor da igreja, mas todos que temos de alguma forma exercemos papel de liderança, que temos pessoas debaixo da nossa liderança, quem tem grupo familiar, célula, né? Não sei como você chama, quem é líder de algum ministério, tem pessoas debaixo da tua liderança, e aí para não entrar em conflito, é melhor não falar, deixa quieto, fica conivente com o pecado. Amados, Deus foi bem claro ali, né? Arrependa-se disso, pare de ser conivente com o pecado. E aí tem uma consequência, assim como em todas as cartas que tem chamado para o arrependimento, tem uma consequência. Qual que é a consequência caso não se arrependa? Deus diz que Ele mesmo virá para aquele pastor e Ele mesmo lutará com essas pessoas que estão cometendo pecado e não se arrependem, estão ali no meio vivendo como se tudo estivesse lindo, estão deliberadamente no pecado. Deus mesmo virá para essas pessoas e lutará com a espada dele. Qual que é a espada que o Senhor lutará? Olha o que diz ali, né? Deixa eu até ver, ó. E lutarei contra eles com a espada da minha boca. Qual que é a espada da boca do Senhor? É a palavra do Senhor. Então, quantas e quantas vezes nós vemos palavras de exortação, palavras de correção? É o Senhor mesmo, amados, lutando com essas pessoas que não se arrependem, que estão debaixo de um ensino enganoso, que estão debaixo de um ensino que estimula a idolatria. E hoje nós sabemos que a idolatria, nós falamos idolatria, parece que é só a idolatria de imagens. Não, amados. Nós temos hoje mais do que nunca essa nossa idolatria moderna, idolatria de pessoas. E quantos estimulam isso, estão nesse negócio de promovem essa idolatria gospel de hoje? Quantos e quantos promovem a imoralidade sexual? Vem consequência. Qual é? Eu mesmo lutarei com a espada da minha boca, o Senhor diz com essas pessoas. Então, quando vem palavras duras, quando vem palavras de correção sobre a igreja, é o Senhor mesmo lutando com essas pessoas para ver se elas se arrependem. O intuito não é que essas pessoas sofram prejuízo. O intuito é que quem está deliberadamente no pecado se arrependa, quem está no erro volte atrás. E aí nós aprendemos com essa carta para a igreja de Pérgamo que o líder não pode ser conivente com o pecado e que as pessoas precisam se arrepender do pecado. E o que nós podemos aprender trazendo para a nossa vida a respeito do ambiente? Ou seja, um ambiente complicado, né, amados? Além de ser um ambiente externo, porque Jesus diz, eu sei, a cidade onde você mora, aí está o trono de Satanás. Ou seja, um ambiente externo terrível, hostil espiritualmente falando, e interno sendo corrompido, tendo aquelas pessoas que ficam falando, não tem problema fazer isso aqui, não, assim tá tudo bem. E um pastor meio passivo, que é conivente com todas as coisas. Então Deus está chamando assim, ei, arrependa-se. Né? A liderança precisa se arrepender, essas pessoas precisam se arrepender e voltar para o Senhor.
render-se ao Senhor. O intuito, amados, quando nós estudamos as cartas do Apocalipse é esse, é nós compreendermos que Deus não está como se fosse assim, eba, eu quero punir essas pessoas mesmo. Não, amados, é um chamado do Senhor. O Senhor dá tempo para o arrependimento. Nós veremos na próxima carta agora para Tiatira, o Senhor vai falar, eu dei-lhe tempo para que se arrependesse. O Senhor sempre nos dá chance, sempre nos dá tempo para nos arrependermos e nós precisamos nos arrepender. Não podemos levar uma vida totalmente desregrada depois de termos conhecido a verdade, amados. Não tem como levarmos uma vida desregrada depois de conhecermos a verdade do Evangelho. Então, a outra carta é a carta para a igreja de Tiatira, que eu quero ler com você, e está escrito assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você eu tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, eu digo: não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha que interessante aqui, né, amados? O chamado de Deus ao arrependimento. É uma igreja que faz muitas coisas, né? A palavra diz ali: eu sei da sua perseverança, eu sei que você está fazendo muito mais hoje do que fazia no princípio, mas eu tenho algo contra você. Você tolera algo que é intolerável, que não pode ser tolerado. Que é essa mulher, Jezabel, que se diz profetiza, mas ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados. Essa mulher, ela tipifica, Jezabel tipifica esses falsos profetas, falsos apóstolos, falsos pastores que vêm em nome de Jesus Cristo, mas eles induzem a igreja a ser uma igreja imoral, e aqui é claro, falando sobre imoralidade sexual. E mais do que nunca nós temos visto no nosso meio, no meio da igreja de Cristo, a imoralidade sexual sendo tratada como coisa comum, como algo normal. E isso não pode ser tratado como normal. Adultério, fornicação, homossexualidade, isso não pode ser tratado como normal, porque Deus não trata isso, é assim mesmo. Não, amados, como o apóstolo Paulo falou, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Ele diz: não pratiquem imoralidade sexual. E nós precisamos guardar o nosso corpo disso. Nós precisamos guardar a nossa vida de tudo isso. E aí nós vemos uma igreja que faz muitas coisas, que é muito ativa, mas que tolera esse tipo de coisa. E aí o Senhor pede: eu
dei-lhe tempo. E falando sobre Jezabel, sobre essa tipificação dessa pessoa que vem como sendo, se dizendo profetisa, se dizendo profeta, se dizendo isso ou aquilo, mas na verdade está ali só pecando. E é muito claro, né? Essa carta fala muito claro, na área sexual, imoralidade sexual. E aí a palavra vem dizendo assim, eu dei-lhe tempo para que se arrependesse. Aquilo que eu já mencionei, amados, o Senhor sempre dá tempo, o Senhor sempre dá chance para nós nos arrependermos. Mas é aquele texto que nós lemos no outro sábado, que nós falamos lá de Hebreus, alguém que peca deliberadamente depois de ter conhecido a verdade, o que resta para essa pessoa senão uma expectativa de juízo? Não tem o que fazer. Se nós conhecemos a verdade e continuamos a pecar deliberadamente, o que resta para nós, amados? Então nós precisamos nos posicionar, e aqui fica muito claro o que Deus tinha contra o líder dessa igreja e trazendo para nós, talvez você não é líder, mas para nós, amados. Como irmãos em Cristo, nós não podemos tolerar aquilo que Deus não tolera. Nós não podemos incluir aquilo que Deus não inclui. Olha o que a palavra fala, você tolera Jezabel. Essa mulher aí que se diz profetiza e ela induz os meus servos à imoralidade sexual. E eu dei tempo para ela se arrepender. E olha que tem consequências e consequências sérias para Jezabel, para quem comete adultério com ela, para quem anda debaixo ali dessa liderança, tem consequências sérias. A palavra fala sobre doença, sobre morte, sobre sofrimento. Isso tudo é para quê? Para nos causar pânico, medo? Não, amados, é aquilo que eu falei. É para nos causar temor, humildade, reverência, que nós possamos sempre estar debaixo do governo de Cristo, debaixo da luz de Cristo, vivendo corretamente. A nossa vida é para a glória de Deus. Eu sempre digo que aquele que vive, que sabe que é errado e continua cometendo erro, não resta nada, é o que está em Hebreus, não resta nada para essa pessoa mesmo. Só vai sofrer as consequências ali do que está plantando. Continua com o coração endurecido, teimoso, imoral, obstinado. Que eu e você possamos nos posicionar firmemente contra essas coisas. E quando eu falo nos posicionar, não tolerarmos isso, amados. Nós não vamos, como eu posso dizer assim, agredir as pessoas, ou não é isso. Mas o nosso posicionamento precisa se manter firme. E quem é líder não pode tolerar esse tipo de coisa. Ah, pois é, ele tá aqui, é líder também na minha igreja, mas, o que eu vou fazer? Não vou ficar confrontando, tem que confrontar sim. A palavra de Deus nos confronta. A gente tem tido um momento muito complexo da igreja, Eu vejo dois extremos, assim. Um extremo que só fala de pecado e a pessoa se sente a pior pessoa do mundo. Aí não faz a pessoa compreender que não é pelo esforço dela, é pela graça de Deus, é pelo favor de Deus. E todos nós que queremos levar uma vida reta diante de Deus, é recebendo a graça e o favor de Deus sobre as nossas vidas. É o Senhor que nos capacita, é a vida de Cristo em nós que nos capacita. Então é um extremo, que só fala de pecado, pecado, pecado. E as pessoas não recebem o favor e a graça de Deus e o poder para elas levarem uma vida santa. E aí tem o outro extremo que fala só a graça, mas uma graça libertina. Uma graça que tolera, por exemplo, Jezabel, que tolera a imoralidade sexual, que tolera coisas que Deus não tolera. Pessoas, líderes, igrejas coniventes com tudo isso. É o mundo moderno, é assim mesmo. Não. Se Deus confronta, nós também precisamos confrontar. Se está debaixo da nossa liderança, nós precisamos confrontar na palavra. Ei, amada, você já conhece a verdade? Você já conhece a Cristo? Por que você continuará vivendo assim? Você vai continuar vivendo assim até quando? Precisa se voltar para o Senhor, precisa se arrepender. E nós precisamos entrar num equilíbrio. Eu sempre falo, o evangelho é equilibrado. Deus nos deu um espírito que é de equilíbrio.
E nós precisamos compreender isso, amados. Precisamos entender que a nossa salvação, as obras para a nossa salvação, nós não podemos fazer nada para alcançarmos a salvação. Quem fez foi Cristo Jesus. Ponto final. Não é mérito nosso a salvação. Foi Cristo que conquistou para nós e nós recebemos pela fé. Abrimos o nosso coração e recebemos. A partir do momento que nós nascemos de novo, recebemos a salvação, a redenção que Cristo realizou para nós, nós nos tornamos o que? Colaboradores de Deus em seu reino. A palavra nos chama de embaixadores de Cristo, lá em 2 Coríntios 5:20. Nós somos os representantes de Cristo aqui na terra. E como colaboradores de Deus, nós o que? Recebemos a correção de Deus, recebemos a disciplina de Deus, nos alinhamos com a vontade de Deus. É isso que as cartas do Apocalipse nos ensinam, a nos alinharmos, a nos arrependermos daquilo que nós precisamos nos arrepender, seja pessoalmente, seja como igreja, seja a liderança. E aí nós precisamos trazer tudo isso para a nossa realidade. Equilíbrio, o evangelho é um equilíbrio, as obras para a salvação conquistadas por Cristo Jesus, a obra completa de Cristo. Nós não podemos nos salvar. Eu vou ser santo na minha força. Não vou, é pelo poder e pela capacidade de Deus. Agora, eu não posso endurecer o meu coração, eu não posso fechar o meu coração e continuar vivendo do jeito que eu quero viver. Eu conheço a verdade e continuo praticando a imoralidade sexual? Não tem como, amados. Não tem como. É o que a palavra está ali falando. E vai ter consequências para quem endurece o coração? Vai, porque a palavra diz que eu dei-lhe tempo para ela se arrepender. Ela não quis se arrepender. Então eu virei sobre ela, farei ela adoecer. As pessoas que estão ali debaixo desse ensino. E eu acho interessante, porque menciona uma coisa aqui que muitos de nós não damos atenção a essa parte final aqui, que fala assim, aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás. Ou seja, junto com toda essa questão da imoralidade, ainda está essa doutrina que exalta as obras de Satanás, os profundos segredos de Satanás. Amados, nós sabemos que não podemos negligenciar as tentativas de Satanás contra as nossas vidas. Sabemos muito bem que ele é um inimigo e tenta contra nós, mas existe uma linha de ensino aí que exalta as obras de Satanás, colocando até mais, sendo maiores do que as obras de Deus. E olha o que está escrito ali, que a doutrina dessa mulher aí, dessa Jezabel, ela faz isso. Como nós lemos aqui, e vocês que não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás. Não precisamos conhecer os profundos segredos de Satanás. Gente que dá nome para cada demônio, que isso, que aquilo, que estuda mais sobre os demônios do que sobre Deus. Nós precisamos crescer no conhecimento de Cristo e não no profundo conhecimento de Satanás. Sabemos que ele é um inimigo, sabemos como ele age, aquilo que a Bíblia nos fala sobre ele, amém? Agora não precisamos entrar nisso daí, né? A Bíblia já está falando ali, Jesus já está falando. Vocês que não entraram na doutrina dela, que não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás. E nós sabemos que temos uma linha de ensino aí de muita gente que exalta isso, né? Quer conhecer tudo sobre o império das trevas. Nós precisamos crescer no pleno conhecimento de Cristo Jesus. Como disse o apóstolo Paulo, nós não negligenciaremos as tentativas de Satanás. Pelo contrário, nós vigiamos, ficamos firmes no Senhor e na sua palavra. Mas não precisamos entrar nessa onda aí dos profundos segredos das trevas, não. Precisamos crescer no conhecimento de Cristo Jesus. Então nós aprendemos muito com essa carta para a igreja de Tiatira. Nós vemos que não podemos tolerar aquilo que Deus não tolera, não podemos viver do jeito que nós achamos que podemos viver e pronto, acabou. Existem consequências, o ambiente, nós podemos ver sobre o ambiente, né? Um ambiente completamente corrompido, mas existem aqueles que não se rendem a isso. Talvez você viva num ambiente assim, e aí a palavra de Deus para você permaneça firme.
Não se deixe levar por esses ensinos. Nós vimos ali que existem pessoas que não se deixaram levar por esses ensinos, por essa doutrina, mesmo estando nesse meio, inserido nesse meio, mesmo estando nessa igreja. Pessoas que permaneceram firmes à palavra de Deus, fiéis ao Evangelho. Que eu e você sejamos assim, independente das circunstâncias. Aqui nós vemos um ambiente interno corrompido, um ambiente interno bem difícil de se viver, né? A própria igreja corrompida, mas aí nós vemos que Deus mesmo fortalece aqueles que abrem, que rendem o seu coração para viver em fidelidade, em integridade no Evangelho do Reino de Deus. Então essas foram as cartas de Pérgamo e Tiatira, e no sábado que vem nós veremos a carta de Sardes e a carta para a igreja de Filadélfia, que é a outra carta que não tem chamado para arrependimento, que é para a igreja de Filadélfia. Nós veremos algumas características interessantes a respeito dessa igreja. Então trataremos isso no próximo sábado. Que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até lá!